Olá, bem-vindos ao meu canal. Essa é a nossa segunda aula de espanhol e nessa aula nós vamos falar sobre los signos de puntuación. Que é isso? Los é os sinais de pontuação. Sinais de pontuação são usados em textos para a gente conseguir ler e entender o que aquele texto quer dizer. Se você escreve um texto sem os pontos sem os sinais de pontuação, muito provavelmente a pessoa que vai ler depois não vai entender nada do que está escrito. Então é muito importante saber o nome desses pontos e onde usar. Então o primeiro sinal de pontuação que a gente vai ver é o ponto. O ponto é o nosso ponto. Ele serve para finalizar uma frase. Então, quando você está escrevendo um texto e você finaliza uma frase e depois na mesma linha você continua uma outra frase, esse ponto aqui é chamado de ponto e seguido. Ponto e seguido. Por quê? Ponto de ponto e seguido, de seguir mesmo, de que está seguindo. Tem uma frase depois, na mesma linha. Se você está escrevendo um texto, parou a frase e você vai para outro parágrafo, quer dizer, você pula uma linha e começa a escrever embaixo, esse ponto aqui é chamado de ponto e a parte. Ponto e a parte. Quer dizer, você parou e você vai para outra linha. Se você escreveu o teu texto e chegou no final do teu texto, aquele ponto que fica no final do texto, para finalizar o texto inteiro, é chamado de ponto final. Ponto final. É o nosso ponto final em português. Beleza? Então, depois do ponto, nós temos esse sinal aqui, que a gente chama de vírgula em português, em espanhol vai se chamar coma. Coma. A coma vai ter as mesmas funções da vírgula do português. Então, vai servir para enumerar coisas. Eu fui na feira comprar banana, vírgula, laranja, vírgula, maçã e limão. Vai servir para separar o vocativo do resto da frase. O Carlos vem aqui, né? Carlos vem cá. Depois do Carlos vai ter uma vírgula, uma coma. Serve também para separar posto. Mas esses detalhes mais específicos do uso desses sinais de pontuação, a gente vai ver no decorrer dos textos. Vai ser uma coisa bem natural, vocês vão ver. À medida que a gente vai lendo e vai evoluindo, essas regras vão ficar bem naturais pra gente. A gente vai escrevendo, não vai nem sentir que está escrevendo. Até porque a forma de escrever e a forma de usar é igual ao do português. Depois do coma, nós temos esse sinal aqui, que tem um ponto e tem uma coma. Então, vai se chamar ponto e coma. Ponto e coma. O ponto e coma, ele também vai ser usado para separar coisas, mas ele é mais usado para separar frases que você tem duas frases separadas, mas você tem como juntá-las. Quando você junta, você usa o ponto e coma. Esses detalhes a gente vai ver mais tarde. Hoje é importante saber só o nome, ponto e coma. Depois do ponto e coma, nós temos os dos pontos. O nome dá para saber, né? Dos de número 2 mesmo e pontos de pontos. Então, são os dois pontos. E servem para... depois dos dois pontos, normalmente vem uma fala de alguém, né? Maria disse, 2 pontos. Aí vem a fala da Maria. Depois dos dois pontos, nós temos esse sinal
ortográfico aqui, não é um sinal de pontuação, mas tá aqui, é importante. É um sinal ortográfico, na verdade, que é a diéresis. A diéresis a gente chama de trema em português. Ela vem em cima do U no espanhol, igual vinha no português. O português não tem mais trema, mas é em cima do U. Para fazer o quê? Para fazer essa sílaba de gui para gui. Entendeu? Então a palavra antiguidade só se fala dessa forma por causa da diéresis. Se eu tiro a diéresis, eu leio antiguidade. Não existe antiguidade, é antiguidade. Antiguidade. Beleza? Depois da diéresis, nós temos as comilhas. O que são comilhas? São as aspas. As comilhas servem para falar a fala de alguém, mas de forma indireta, assim, né? Que nem nos dois pontos. A Maria disse, você abre aspas e bota a fala da Maria, de uma forma meio indireta. As comilhas servem para também destacar alguma coisa, ou também é muito usado em sentido de ironia, né? Quando você bota aspas em cima de uma palavra, ou comilhas em cima de uma palavra, não necessariamente essa palavra tem esse significado naquele texto, é uma forma de ironizar. A gente vai ver isso mais adiante. Em português também é a mesma coisa. As comilhas podem ser comilhas duplas, podem ser comilhas simples, ou podem ser comilhas angulares. As comilhas duplas são as mais comuns, mas se dentro de uma frase que esteja entre aspas, você quiser destacar alguma outra coisa, aí você tem que usar as comilhas simples, são as aspas simples. E essas comilhas angulares, elas não são assim muito comuns. Ela é bem comum no francês, ela é mais usada. E no espanhol, por exemplo, eu nunca vi nenhum texto usando comilhas angulares. Beleza? Então, depois das comilhas, nós temos esse sinal aqui, que é o parênteses. Parênteses. Os parênteses são os nossos parênteses. Eles vão servir também para destacar alguma coisa dentro de um texto, mas pode ser alguma coisa que não seja uma fala, né? Pode ser alguma explicação de alguma coisa, você bota entre parênteses. E aproveitando, a gente está falando dos parênteses, nós também temos outros sinais, a mesma função, e são os corchetes e as llaves. Corchetes e llaves tem a mesma função do parênteses. E num texto é menos comum você ver. Os colchetes até você vê bastante, mas as chaves é menos comum de você ver. Normalmente, esses símbolos aqui você encontra na matemática, né? Lembra lá do colégio, as expressões numéricas? Você tinha lá, sei lá, 2x, aí você multiplicava por 5 menos 3x. Aí aqui dentro tinha, sei lá, 5 mais 2x, aí fechava, isso aqui é igual, não sei, a zero, vamos supor. Aí você tem que achar o x. Então, aqui é mais comum você ver, né, os parênteses, corchetes e llaves sendo utilizados. Tá? É bom saber que tem esses nomes aqui. Inclusive, llaves é o nome dessa palavra, também quer dizer chave, chave de abrir porta, né? Também se chama llave, ok? Então, depois aqui dos parênteses, se vocês repararem, toda hora que eu olhando aqui para baixo, porque tem um roteiro aqui anotado que eu fiz para poder
por dois motivos. Primeiro, para eu não me perder, para poder saber do que eu estou falando. E segundo, eu tenho os exemplos anotados aqui. Eu sou péssimo para dar exemplo, então eu tenho que ter alguma coisa anotada para poder ler, beleza? Então, depois dos parênteses, nós temos os sinais, alguns sinais de pontuação, como o signo de interrogação. Signo de interrogação é o nosso ponto de interrogação. Repara, em todas as frases interrogativas, nós vamos usar dois pontos de interrogação. Um no início da frase, ao contrário, e o outro no final. Então, por exemplo, aqui, ó. Qual es tu nombre? Qual es tu nombre? Qual é o teu nome, né? Qual é o seu nome? Você tem um ponto de interrogação no início da frase e no final. Ok? Depois do signo de interrogação, nós temos o signo de exclamação. Signo de exclamação. O signo de exclamação, ele também vão ter dois também. Um no início e um no final. Ele também serve, igual ao português, ele vai servir para botar uma frase assim de espanto, né? Ou então para dar uma ordem. No imperativo usa-se muito o signo de exclamação. Ok? Então um exemplo aqui. Sei. Está chovendo. Sem o sinal de exclamação, a gente lê normal, né? Está chovendo. Está chovendo. Mas com o signo de exclamação já muda um pouco a entonação da frase. A gente já vai lá, oh, está chovendo. Está chovendo. É um sinal de espanto. Ou pode ser de alegria também. Está chovendo. Aqui a gente usa o ponto de exclamação, o signo de exclamação. Depois do signo de exclamação, nós temos esse sinal aqui, que a gente em português vai chamar de reticências, mas em espanhol vamos chamar de pontos suspensivos. Pontos suspensivos. Os pontos suspensivos vão ter o mesmo uso das reticências do português. Serve para, no final, você usa no final de uma frase para dar uma ideia assim, de continuidade, ou que a frase não acabou, né? Essas coisas assim. Vai ter o mesmo uso. Pontos suspensivos. Depois dos pontos suspensivos, nós temos esse símbolo aqui, que a gente chama de hífen no português, e vai se chamar em espanhol guión. Guión. Guión, ele vai servir para separar coisas dentro de uma frase. Em português, a gente costuma usar o guión, ou hífen, para separar verbos dos seus pronomes correspondentes. Por exemplo, verbo chamar-se. Depois, entre o verbo e o seu pronome reflexivo, nós usamos o hífen, chamar-se. Em espanhol, a gente não vai usar esse hífen. A gente não vai separar o verbo do seu pronome onde ele está no infinitivo. Então, esse verbo chamar-se, em espanhol, ele vai se chamar llamar-se. Llamar-se. Llamar-se é um verbo reflexivo e a gente não separa, onde ele está no infinitivo, a gente não separa o verbo do pronome. E fica juntinho assim. A gente vai ver isso quando a gente estudar verbos, tá? Mais tarde. É só para dizer que existe. Então, o guión no espanhol vai ter a função, então, de separar coisas dentro de um texto. Eu estou escrevendo, eu estou lendo um texto, e aí eu quero separar alguma coisa, aí eu uso essa fala, essa frase, que eu quero separar entre hífens.
entre guiones, né? Guion. Além do guion, nós temos uma variedade do guion que a gente em português chama de underline, e a gente importou esse nome do inglês, mas em espanhol esse símbolo vai se chamar guion bajo. Guion bajo, barro de baixo, né? E guion de hífen. A gente usa muito em e-mail, né? Qual é o seu e-mail? Sei lá, Gabriel underline 123 arroba não sei o que lá. Aí a gente fala underline. Esse símbolo em espanhol vai chamar guion bajo. E depois do guion bajo, nós temos esse símbolo que parece com o guion, parece com o hífen, só ele é um pouco maior. A gente em português chama isso de travessão. Para que serve travessão em português? Para ele vem antes de uma fala, num texto, num diálogo, né? Para determinar aquela fala, um diálogo, ele vem antes, assim. A gente chama de travessão. Em espanhol, isso vai se chamar rádia. Rádia. É isso aqui, é o nosso travessão. Vai ter a mesma função. Vai vir antes de uma fala, né, para indicar essa frase é uma fala, né? Então Maria disse, dois pontos, embaixo, rádia, travessão. Hoje o dia está quente. Então a gente usa para indicar é uma fala. Beleza? Hoje foi uma aula um pouco mais curta, só para apresentar esses sinais. É uma aula um pouco chata, eu sei. Mas na próxima aula vai ficar mais divertido. A gente vai começar a entrar mesmo na coisa da língua. A gente vai estudar os artigos. E é importante saber, assim, a gente não vai ter um uso prático disso no dia a dia, né? Não precisa saber o nome de cada uma dessas coisas para falar espanhol. É só uma questão de curiosidade, tá? Então, para quem assistiu aí até o final, aguentou, suportou essa aula, muito obrigado. Dá o like, curte, compartilha, comenta sugestões, dúvidas e até a próxima aula.